E o meu amor pelo Guarani, ele é um amor assim, como um amor de mãe. Representa a minha vida isso aqui, cara, a minha casa. O Guarani significa a minha base. É quase como se fosse um membro da família, né? O Guarani, ele faz parte da minha vida. Vamos dizer assim, praticamente a segunda família minha, né? O Guarani, ele é a minha família, ele é a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? Daí a equipe do Guarani Futebol Clube guardou 67 anos para chegar a uma posição altamente invejável, a final de um campeonato brasileiro de futebol. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. O Guarani foi fundado em 1911 por 12 rapazes, 11 deles italianos ou filhos de italianos e um descendente de alemães. Eles se reuniram no Jardim Carlos Gomes, no centro de Campinas, com o objetivo de fundar um time de futebol. Em 1911, era a diversão dos jovens, era se reunir e jogar futebol. Na época já existia a ponte, não tinha rivalidade, não surgiu de rivalidade, eles eram amigos, mas eles falaram que eles queriam dar uma outra opção para os jovens. Além da ponte, ter um outro lugar. Essa reunião foi no dia 1º de abril de 1911, mas como esse dia era conhecido como Dia da Mentira, eles definiram que a data oficial de fundação ia ser o dia 2 de abril, o dia seguinte. A escolha do nome foi por causa da praça onde eles estavam reunidos, que era o Jardim Carlos Gomes, né, compositor, compôs a ópera O Guarani. As cores foram escolhidas também por causa da praça. Então aí escolheram o branco da luz solar e o verde, o gramado, as árvores. Aí o time começou a jogar aqui em Campinas, inicialmente só amistosos, e disputou a primeira vez o Campeonato Campineiro em 1912 e foi campeão pela primeira vez em 1916. Em 1923, o Guarani conseguiu um terreno no bairro do Guanabara e inaugurou o seu primeiro estádio, que foi também o primeiro estádio de Campinas. Então, nas décadas de 30 e 40, o Guarani passou a disputar Campeonato Campineiro, Campeonato da Liga Campineira de Futebol. E em 1947, a Federação Paulista de Futebol resolveu oferecer a profissionalização aos times do interior. Um certo número de times resolveu se profissionalizar, o Guarani entre eles. Em 48 foi o primeiro ano para valer. Passou a ser, esse campeonato profissional do interior passou a ser o campeonato da 2ª divisão. Em 49, o Guarani foi campeão. Um campeonato que só acabou terminando só em 1950. Aí começou uma nova fase, né? Com o Guarani na divisão principal, já com a profissionalização, estudou-se a reforma do Pastinho, a ampliação, mas pelo tamanho reduzido do terreno, concluiu-se que não seria possível, era melhor construir um novo estádio. Esse terreno, posteriormente, viria a ser trocado com uma empresa imobiliária pelo terreno onde hoje está o Brinco de Ouro. E aí os próprios torcedores do Guarani acabaram adotando esse nome de Pastinho, quer dizer, retroativamente. O estádio não existia mais, mas quando se referia ao antigo estádio, passaram a falar em Pastinho. Bom, o presidente Jaime Silva deu uma incrementada, não só na área arquitetônica do estádio propriamente dito, com a construção da cabeceira norte, a chamada cabeceira do placar, como também alavancou o conjunto poliesportivo do Guarani. Alavancou não, construiu. O Guarani não tinha conjunto poliesportivo. Jaime Silva, e além do que também, é preciso que se acrescente que o Jaime Silva incentivou bastante as categorias de base do Guarani. Com alojamento, escola para os jogadores. Então, nessa época o Guarani já começou a revelar jogadores. Por exemplo, o Wilson Amaral, que chegou à seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 78. Flamarion, Washington, também chegou a ser convocado para a seleção brasileira, e Cleiton. Foi uma década de prosperidade, essa década de 70, que culminou inclusive também com a montagem do Bom Time, que conquistou o título de 1978.
Na verdade, o time começou a montar em 78, né, na chegada do Carlos Alberto Silva. Também era um treinador, né, sem muita fama, sem muito conhecimento, estava vindo da Caldense. Começaram a formar, né, o time para 78, para disputar o Campeonato Brasileiro, onde começaram a pescar, né, jogadores de todo lado. E aí, em 78, com essa chegada do Carlos Alberto, tive a primeira oportunidade treinando, bem antes do campeonato começar, junto com alguns jogadores muito experientes, como o Zé Carlos, como o Neneca, Zenon, Renato, enfim. Foi uma formação de categoria de base com muito fundamento. Um dos segredos foi o Guarani buscar o Zé Carlos para atuar como volante, que deu uma alicerçada ali naquele meio de campo, ao lado do Zenon e do Renato. Era um meio de campo de muita força física, porque o Renato não só tinha facilidade para fazer uma transição muito rápida ao ataque, como também voltava, ajudava para recompor. Acho que tivemos 2, 3 fases, né, do Campeonato Brasileiro. 3, 3, né? Foi a primeira nós tivemos altos e baixos. A segunda fase nós já começamos a ter alguns resultados melhores, inclusive nós ganhamos o derby, sabe? Aí, assim, a partir do derby nós ganhamos aqui 2-0, as coisas começaram a melhorar. Não me engano, acho que foi o 6º ou 7º jogo do campeonato, já do primeiro turno. Parava a semana, parava o mês, o pessoal não via a hora de chegar a essa partida. E aonde eu tive a minha estreia, né, no derby. E foi fantástico, né? Tive a oportunidade de fazer uma bela partida e fazer os 2 gols, né, dando a vitória ao Guarani. Então, realmente, para nós aqui, a rivalidade, o derby era muito forte. Até chegar nessa terceira fase do jogo tão falado, que acho que todos nós jogadores falam lá no Beira-Rio contra o Internacional. Quando o Guarani chegou em Porto Alegre, foi praticamente ridicularizado, né, pela imprensa gaúcha. Eles falavam que um time do interior, e composto por um ataque com Capitão Careca e Bozó, jamais poderia fazer frente ao poderoso Inter, né, de Falcão, Caçapava, Batista, enfim, as grandes feras da década de 70. E isso aí, praticamente, ele nos motivou. Eles nos motivaram, né, para que nós entrássemos na partida e abrisse trincheira no campo, colocamos o coração na ponta da chuteira e jogamos uma partida maravilhosa, vencendo o Internacional por 3-0. Eu peguei a bola dentro do meu campo e passei conduzindo a bola pelo meio deles e fui lá e fiz o 3º gol do Guarani. Era para ter mais ou menos uns 5 ou 6. Ficou de graça 3-0 para o Inter. Eu acho que depois daquela lição, nunca mais eles falaram nada. Acho que dali deu uma confiança, né? Uma autoestima foi lá em cima mesmo. E eu falei, tudo é possível. Basta acreditar. E não faltava, né? Não faltava realmente essa confiança no grupo. O grupo nosso era muito confiante e muito consciente do que podia fazer. Rolada a bola. Cruzamento feito. Guarani. Primeiro gol. Orlando. Lançamento de Bozó pela esquerda. A bola penetra no gol do Vasco. Aberta a contagem em Campinas. Quando aconteceu a semifinal e que eles vieram jogar aqui em Campinas, e nós acabamos vencendo por 2-0, eles falaram o seguinte: vocês venceram aqui, mas lá no Maracanã a história será diferente. E fomos para o Maracanã com muita confiança, porque já tínhamos passado por situações até mais complicadas, né, que foi o caso do Internacional, enfim, o Sport, que tinha um bom time também, e acabamos vencendo o Vasco novamente por 2-1, lá no Maracanã. Eu tive a felicidade também de estar inspirado nesse dia, fazendo os 2 gols. No primeiro gol do Guarani foi uma jogada que eu digo sempre, foi uma jogada de Barcelona. Nós demos praticamente 10 toques antes da bola chegar em mim, né, para eu fazer a execução da jogada. E eu executei com muita perfeição, fazendo o primeiro gol, abrindo o marcador. Depois fiz o segundo gol de falta. Autorizado, bateu! É o segundo do Guarani! 21 minutos da etapa complementar. Zenon, camisa 10, cobrando falta. E aí o Dirceu acabou fazendo o gol de honra do Vasco da Gama e a gente indo para a final contra o Palmeiras. Tá aí a equipe do Guarani Futebol Clube,
Guardou 67 anos para chegar a uma posição altamente invejável. A final de um campeonato brasileiro de futebol. Fomos para o Morumbi com 100 mil torcedores dentro do Morumbi. E nós fizemos outra partida muito brilhante, até acontecer aquele lance, né, em que o Leão acabou agredindo o jogador Careca. Fui lá perturbar, falei, pô, põe essa bola em jogo, vamos jogar, não sei o quê. E eu virei e ele, tipo assim, falou, sai daí, moleque. Aí com o cotovelo, né, bateu na minha nuca e eu não cheguei nem a cair no chão, né? Fui pra frente, o Arnaldo já tava de frente, né? O árbitro acabou vendo o gesto, né, da agressão e deu o cartão, expulsou ele, né? Expulsou, deu o cartão vermelho, deu o pênalti. Aí o Escurinho foi, né? Saiu da linha, foi pro gol. Eu vou falar pra vocês, eu tremi. Eu tremi pra bater a penalidade. Tanto é que eu pedi até pro Mauro bater o pênalti. Eu falei, Mauro, vai lá, solta lá uma pancada e estufa a rede. Ele falou, nem pensar. Esse caso é seu, não é meu. Mas aí eu fui lá, arrumei a bola e bati o pênalti e o Escurinho acabou não saindo nem na falta, nem na foto. Autorizado o Zenon, tocou, é o gol do Guarani! 31 minutos, 36 segundos! Acho que nós ganhamos do Palmeiras no Morumbi, aí nós tínhamos certeza que aqui a gente ia ser campeão brasileiro. E depois decidimos em casa e novamente 1-0, onde nos deu o título. Foi uma saída com o Neneca, né? O Neneca deu praticamente um chutão, praticamente ali em cima de mim. Nós tentamos ainda ali subir de cabeça. Aí essa bola sobrou pro Beto Fuscão dentro da área. Na indecisão dele eu fui lá, dei uma cutucada ali com a perna esquerda. Bozó dominou, jogou ela para dentro da área grande, bateu. Eu acreditava que essa bola ia sobrar e como sobrou, né? E ainda eu bati de perna direita também. Não é que eu peguei muito, né, melhor do que o Bozó, é que eu peguei bem no jeitinho ali, que foi no canto direito do Gilmar. Careca! Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, 1 Guarani, Careca 0 Palmeiras, 36 Noroeste. O Alviverde de Campinas, campeão brasileiro. Final de partida. Eu acho difícil isso no futebol, tanto como de hoje, como de antigamente, criar o laço que nós criamos entre nós, sabe? O Guarani, embora tivesse, ele se desfez do Zé Carlos, do Zenon, do Renato, mas trouxe o Jorge Mendonça, e o Guarani, embora tivesse perdido alguns jogadores, manteve um elenco relativo para continuar participando em boas condições das competições. Mas, com mudança de regulamento, o Guarani acabou indo para a chamada segunda divisão, rotulada de Taça de Prata na ocasião. Na Série B, né, que era a Taça de Prata na época, né, que nós conquistamos, temos a estrela de prata, né, também, e você tendo essa possibilidade de voltar à Série A, claro que a Série B teve a sua importância, mas não como a Série A. Mas teve sim, teve os momentos importantes, alguns jogos interessantes. E chegou uma final contra a Anapolina, disputando 2 partidas. Uma em Anápolis, no estádio Jonas Duarte, ganhou na ocasião de 4-2. Depois, em Campinas, o Guarani empatou esse jogo 1-1, né? Bastava, é claro, esse empate, como ele já havia conquistado a primeira vitória, bastava o empate lhe deu o título, mas... Olha, um título sem a empolgação desejada, né? Aí entrou desacreditado no Brasileiro de 86, mas aconteceu um fato curioso com algumas semelhanças em relação a 78. Em 78 tinha saído Amaral, que era o zagueiro, o ídolo do time. Em 86, o Guarani tinha o zagueiro Júlio César e ele saiu antes do Brasileiro também. E o time, para o qual não se dava nada antes do início do campeonato, começou, na primeira fase fez uma campanha boa. Eu vi ali praticamente a estreia do Guarani no Brasileiro de 86, foi contra o Cruzeiro. Eu saí do hospital para ir assistir essa estreia. Aí na segunda fase terminou em primeiro do grupo com larga margem sobre os demais e foi para os mata-matas. E nos mata-matas
eliminou primeiro o Vasco. Depois eliminou Bahia, 2-2 na Bahia e 1-0 aqui. Eliminou o Atlético Mineiro, foi 0-0 lá e 2-1 aqui. João Paulo. Vai levando o João Paulo. Passou por Paulo Isidoro. Sai o Pereira, pode ser. Gol do Guarani. João Paulo. 32 minutos do segundo tempo. Um contra-ataque rapidíssimo pela esquerda com o João Paulo. Quando mais o Atlético forçava, o Guarani deu a resposta na hora certinha. Chegou na final contra o São Paulo. E que infelizmente, ou felizmente, cruzamos, né, num campeonato brasileiro, numa final, onde que o Guarani tinha a possibilidade, né, de sair com título também, porque tinha um time espetacular. Poderia ser bicampeão também. Um campeonato muito equilibrado, tanto é que o primeiro jogo no Morumbi, 1-1, eles saíram na frente com o gol do Evair, eu fui empatei. E aí depois a final aqui no Brinco, que viemos também para jogar, que o futebol nosso era um futebol sempre alegre, sempre ofensivo, do Guarani era a mesma coisa. E um jogo emocionante nos 120 minutos. Nos 90 minutos foi 1-1. E na prorrogação saíram mais 4 gols, 2 para cada lado. Olha aí, o Guarani fica dependendo da descida de João Paulo. Tentaram segurar, levou João Paulo, bateu o gol! Gol do Guarani! João Paulo! Perdeu nos pênaltis. Era aquele time que tinha Evair e João Paulo, né? Evair acabou sendo o vice-artilheiro do campeonato. Depois daquela final, a gente achava, bom, esse time vai... Na Libertadores vai nadar de braçada, no Campeonato Paulista vai nadar de braçada, mas novamente, não sei porquê, o time decaiu bastante na sequência. Aí veio o Brasileiro de 87, que teve toda aquela confusão de Clube dos 13, resolveu deixar o Guarani de fora, mas aí não podia, aí teve 2 módulos e tal. No fim, o Guarani foi vice-campeão. O Dimeldi! Saiu um exocete na cabeçada de Marco Antônio! Aí, no final de 87, houve eleições no Guarani. E o Bettuzini foi eleito com um discurso mais ou menos assim. O Guarani não é tão grande quanto poderia ser. Aí começou bem, foi vice-campeão paulista de 88. E em 88... nós tivemos a oportunidade de empatar no Morumbi. Esse gol foi assim, a bola saiu, foi no Morumbi, tinha mais de 100 mil pessoas, e aí o Cid escorrega, a bola vai pro Careca, mas era o Careca Bianchese, ele vai, e aí ele cruza a bola meio que errado, né? A bola vem caindo, então eu tenho que me ajeitar todo para que eu pudesse fazer o gol de bicicleta, né? Esse foi o gol mais importante. Jogava aqui em Campinas na final pelo empate contra o Corinthians e acabou tomando um gol na prorrogação, se desesperou e perdeu. Então foi um momento assim muito difícil e acabamos sendo vice-campeões, mas a artilharia foi conquistada. Olho no lance, do Guarani! Evair subiu e fez o seu 19º gol. Bom, o Bettuzini entrou em 88 e ele começou a trocar técnicos e jogadores com uma frequência enorme. Ele ficou 11 anos, de 88 a 99. Peguemos os 11 anos e meio dele. Quantas vezes o Guarani chegou, pelo menos entre os 4 primeiros campeonatos importantes nesses 11 anos e meio? Foi vice-campeão paulista em 88 e foi terceiro colocado no Brasileiro de 94, aquele time de Amoroso e Luizão, 2 vezes. Considero que a decadência do Guarani começou com o Bettuzini. Em 2001 já começou, né, com quedas, já tiveram alguns rebaixamentos, depois alguns acessos, né, e tudo por conta de más administrações. Então, antigamente o Guarani, que era um clube modelo, muitos times vieram aqui copiar. O São Paulo, o Vasco vieram aqui copiar como que era a categoria de base. O Guarani é uma instituição tão maravilhosa, cara.
ela é tão significativa para o futebol brasileiro e mundial. Não sei se tem outro clube tão importante no mundo em termos de fazer jogadores como o Guarani fazia. Depois com os rebaixamentos, né, muita gente também deixou de vir, de participar. Em 2008 o Guarani estava na 3ª divisão do brasileiro. Caiu em 2006, aí jogou 2007. Em 2007 eu fui ver um jogo lá em Jaguaré, no Espírito Santo. A gente juntou uma turma, foi todo mundo para lá. Mas em 2008, se não me engano, foram 34 jogos e dos 34, 31 eu fui. O Guarani teve alguns rebaixamentos e depois, por consequência, teve muitos jogos de acesso às outras divisões, né? Guarani volta para a elite do futebol paulista. Eu tenho um dever de ofício de transmitir as tuas lutas, Guarani. Junto com o teu povo, acompanhar o seu destino de percorrer o mesmo caminho tantas vezes, várias vezes, com a esperança de que um dia vencerá esta tempestade que sempre te joga de volta ao pé da montanha. 2012, nossa, a campanha foi fantástica, né? Eu acho que momento aí difícil do clube, né? Eu voltei em 2012 para cá, 2011 eu estava aqui próximo, no Americana, e a gente acompanhava os noticiários e o clube atravessava uma crise financeira aí terrível. O clube acho que há 7 ou 8 meses, se não me engano, sem pagar salários. E aquela equipe foi montada às pressas. O Vadão conseguiu contratar, trazer jogadores de qualidade, montar um grupo realmente de amigos, um grupo de homens, e a gente fez uma campanha onde poucos acreditavam. Se não me engano, nós temos 9 jogos aqui, ganhamos 8, não empatamos, perdemos um jogo só aqui em casa. Então era um grupo muito forte em todo sentido, emocionalmente, fisicamente, tecnicamente e taticamente. Mas nenhum desses jogos superou o derby da semifinal do Campeonato Paulista, que foi dia 29 de abril de 2012. O Guarani ganhou de 3-1 da Ponte, de virada. E esse jogo realmente marcou, porque era um jogo semifinal do Paulista, ou seja, era o jogo mais importante entre os dois times até então. E fazia 100 anos que estava completando o início dos derbys, que começaram em 1912 também. Então foi uma semana muito agitada por aqui. Você jogar contra uma semifinal de campeonato, contra o maior rival na sua casa, com o brinco lotado, pô, foi inexplicável, cara, assim, uma sensação única. Assim, eu já por ter uma história maior, uma identidade maior, então acho que ficou ainda mais marcante pra mim, pra minha carreira. Realmente foi um jogo maravilhoso que eu tenho tudo guardado até hoje. O Guarani praticamente sela a sua classificação para a final. A gente perdeu jogadores importantes para a final, então, e os 2 jogos no final iam ser realizados lá no Morumbi. Então a gente sabia que a chance de ganhar era pequena. Foi legal que a gente conseguiu sair daqui, levou de 15 a 20 mil torcedores para lá, então foi uma semana de festa. E aí tinha muita gente, lotou a Anhanguera de ônibus, foi super legal. Assim, das caravanas que eu já fui, foi a maior que teve, né? Acho que a segunda maior nem chegou perto disso. Fui no primeiro jogo, que foram 18 mil bugrinos. Foi meio tenso, assim, porque eles não esperavam tanto torcedor do Guarani. Então eles reservaram uma parte menor do Morumbi e a gente ficou... Você não podia tirar o pé. A lanchonete do Morumbi acabou tudo, porque era muita gente. Eles não imaginavam que ia esse tanto de bugrino que foi, né? Mas foi legal, apesar do resultado. Eu nunca tinha ido numa final, né? Então foi a minha primeira final, assim. Então pra mim foi muito marcante. Sempre é difícil quando você encontra, né, um clube que você tem um carinho, né? O Guarani é a minha base, assim, foi a minha formação como atleta. É um sentimento um pouco diferente, né? Mas a partir do momento que começa o jogo, você tem que fazer o seu melhor aí. E nós somos campeões. Feliz, mas assim, triste por ter sido contra o Guarani.
ele acabou, depois de ser vice-campeão paulista, isso foi uma cortina de fumaça, acharam que estava tudo bem, que o Mengoni era um ótimo presidente, mas não estava. As coisas começaram a piorar e ele acabou renunciando antes do final do campeonato. Ele vendeu vários jogadores e renunciou, saiu antes do final do Brasileiro Série B em 2012 e o Guarani acabou rebaixado novamente. Lançamento ali para condição do Danielzinho, condição legal, limpou, bateu! Gol! É de Danielzinho, é do São Caetano! Foram anos depois desse campeonato, desse vice-campeonato, foram anos difíceis, né? A gente sofreu muito, Série C, depois teve um rebaixamento, né? Caiu depois para 2, então foram anos difíceis, muito difíceis. Não, na verdade eu acompanhei, inclusive, toda essa fase aí, onde teve esse rebaixamento da Série C. E teve muita gente batendo no peito que era bugrino e só fez caca, só trouxe porcaria, com todo o respeito. Muitos erros, não só fora do campo, mas principalmente dentro do campo. Infelizmente trazendo alguns jogadores que não tinham 10% de qualidade para jogar no Guarani, pela história que tinha. Então muita gente aproveitou mais uma oportunidade de se mostrar ou como dirigente, enfim, e só fazendo porcaria. Muito amadorismo. Acho que talvez você pegar Campinas hoje, com algumas estruturas que nós temos aqui que fazem o futebol amador, eu acho que são mais, naquela oportunidade, acho que eram mais profissionais do que aqueles dirigentes que estavam atuando ali no Guarani. Também fiquei muito triste, né, porque tenho um carinho enorme pelo clube, né, onde eu falei, fiquei 6 anos e meio, né, a minha formação toda é no Guarani, né, só tenho a agradecer ao Guarani e é claro, é um sentimento de tristeza, até porque o Guarani é um clube que já foi campeão brasileiro, né, revela jogadores, eu acho que tem que ter esse investimento na base, tem que continuar e é claro, o clube tem que se reerguer. E o ano passado foi um ano realmente maravilhoso novamente. Eu acho que a gente fez uma Série C aí espetacular, uma campanha incontestável aí do início ao final. Fim de jogo do Fumeirão! O Asa sai na frente no confronto contra o Bugre, fica pertinho do acesso. Naquele jogo contra o Asa, que a gente perdeu fora, né, e precisava virar fazer o resultado aqui no Brinco, foi muito tenso, assim, eu sentia todo o meu corpo formigar, eu tava meio fora de mim, assim, e a hora que o juiz acabou o jogo e que a gente sabia que a gente tava de volta pra Série B, foi, assim, um alívio, sabe? A Série C não é pra você, Guarani! O Bugrão subiu, é fim de jogo! Parabéns, Guarani! Uma campanha incontestável aí do início ao final. Só ficou faltando realmente o título, mas acho que o título ficou nesse jogo do 6-0, né? Acho que a gente acabou tomando uma goleada lá em Natal, 4-0. Poucos acreditavam que a gente poderia reverter o resultado aqui. Até na quinta, sexta-feira, a semana foi muito ruim, o treinamento ruim, muitos jogadores já arrumando a mala para ir embora. O dia a dia aqui o trabalho de campo estava ruim, sem qualidade. Aí na quinta-feira o Chamusca me chamou o Leandro, né, o Amaro e o Ferreira. E a gente conversou nós quatro aí no meio de campo, a gente bateu um papo, falou, a gente precisa mobilizar os caras, a gente precisa... Não, mas é isso mesmo, acho que a gente tem que passar confiança, força, não sei se vai dar para reverter, mas a gente tem que fazer um grande jogo, a gente tem que... Não pode... A campanha que a gente fez, a gente não podia manchar com aquele 4-0, porque a gente foi muito criticado depois do 4-0 e a gente sentiu muito, a gente ficou muito triste com aquele resultado, né? E aí a gente começou essa mobilização, vamos acreditar, vai dar, é possível ainda. Na concentração, os companheiros de quarto, eu estava com o Alex Santana, procurei falar para ele, velho, entra no jogo, ele não ia jogar, entra no jogo e faz um gol e vai vir, eu falei isso para ele, vai virar 2-0, na hora que você entrar você faz um gol, eu vou fazer 2. Eu acabei fazendo 3, né? E as coisas foram acontecendo tudo no seu tempo, né? Fizemos um gol com 8 minutos. O Gilton só passou pela bola, quem levanta é o Fumagalli, olha o desvio! Gol! Depois com 20, depois expulsão, virou 2-0, então as coisas aconteceram tudo como a gente
a gente pensava, a gente imaginava, foi até melhor, né? Que a gente conseguiu fazer 6-0 e entrar para a história do futebol. Cara, todos tiveram a sua importância, né? Acho que o gol de falta foi muito lindo. Eu acho que o terceiro gol, o gol que eu fiz de esquerda, o cruzamento do Gilton, eu acho que ali realmente ficou logo no comecinho do segundo tempo, com 3 minutos, na cabeça de todo mundo ficou muito forte que a gente era questão de tempo para a gente fazer os gols e foi isso que aconteceu. O meu maior arrependimento foi não ter estado presente no 6-0 da semifinal, porque eu não estava em Campinas. Mas eu vi pela TV e eu fiquei assim, alucinada. Alex Santana limpou, bateu, golaço! Meu Deus do céu! Gol do Bugre! Gol do Bugre! Meu Deus do céu! É do Guarani! Nunca mais alguém vai esquecer dessa noite! 23 de outubro de 2016! Deus vestiu a camisa do Guarani! A camisa envergou tanto o varão que foi parar no céu! Deus foi bugrino nessa estrela no peito! É fim de jogo! Enorme Guarani Futebol Clube! E a Série B a gente sabia que é uma visibilidade maior, não é onde o Guarani merece ainda, não é. O lugar do Guarani é na Série A. Mas já é uma visibilidade muito maior, né? Voltar à primeira divisão, ela é importante, mas o importante é dar a sequência de permanecer na primeira divisão. Mas para que isso possa acontecer, o Guarani tem que ter uns 5, 6 anos de primeira divisão, porque tendo esses 5, 6 anos de primeira divisão, a sua arrecadação, o seu dinheiro vai ser muito maior, porque o Guarani tem muitas dívidas, são muitos processos, são muitos acertos. Então, se entra R$200 mil no Guarani, 190 mil vai para pagar, a dívida chega a 300 milhões, isso de impostos. Enquanto o futebol for comandado pelas pessoas que são eleitas pelos associados, eles não vão ter condições de fazer um trabalho a longo prazo. É a curto prazo, é por campeonato. No momento, o Guarani está respirando por aparelhos. E acabou mesmo! E ele vai para a torcida! Oswaldo. O Guarani permanece na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani é o único time campeão brasileiro, é o único time campeão na Taça de Prata do interior. Se eu não estiver errado, já são 6 vice-campeonatos paulistas. Fora todos os jogadores que ele revelou, fora a oportunidade que ele deu para tanta gente. Eu, quando criança, nós que éramos do departamento amador, a gente não podia ir na piscina. Eu podia. Eu falei, eu podia fazer tudo no Guarani. Ficar ali dentro isso me traz recordações maravilhosas. E o meu amor pelo Guarani, ele é um amor assim, como um amor de mãe, sabe? Que eu sou corintiano, mas o amor que eu tenho pelo Guarani é amor de mãe, que eu tenho certeza que é muito mais forte. Guarani significa a minha base. O Guarani representa muito na minha vida. O Guarani, ele faz parte da minha vida, eu acho que por tudo que eu tenho até hoje. O Guarani é um sentimento, né? A gente tem... É quase como se fosse um membro da família, né? Aqui o estádio é praticamente a segunda, quase primeira casa. Eu falo isso nas minhas entrevistas. Eu não nasci bugrino, mas eu vou morrer bugrino e, cara, representa a minha vida isso aqui, cara. É minha casa, eu tô aqui já... É a 8ª temporada. Todo mundo fala, e se o Guarani deixar de existir? O Guarani nunca vai deixar de existir. Enquanto o Guarani tiver os torcedores que tem, o Guarani não vai deixar de existir. Então é isso, o Guarani ele é a minha família.